canteiro autárquico do atual apelo Baixo Alentejo está hoje na vila de Aljustrel. Nelson Brito é o candidato do Partido Socialista, foi presidente da Câmara de Aljustrel durante 3 mandatos, depois deputado, e agora regressa novamente como candidato à Câmara. Porquê? Olha, em primeiro lugar, porque aquilo que fui sentindo junto das pessoas, do meu povo, porque nunca desliguei de Aljustrel, foi que deveria reponderar o meu regresso. E por isso, em primeiro lugar, aquilo que foi das pessoas em geral e aqueles que, de alguma forma, compõem aquilo que é esta comunidade em Aljustrel. Por outro lado, também, ao par e passo, se quiser, a indisponibilidade do atual presidente, o Carlos Teles, que tivemos uma conversa aberta, amiga, como sempre fomos, e que me disse que não queria e que queria ser o apoiante número 1 do meu regresso e de ser eu o candidato novamente. Pois muito bem, essas são condições que se concretizaram e cá estou, novamente para a democracia e disponível para aquilo que os austrouenses tiverem por fazer no dia 12, que é votar e fazer aquilo que é acontecer a democracia. Compromisso com a nossa terra é o lema desta candidatura. Que compromisso é este que esta candidatura assume em 2025 com a população do Concelho de Aljustrel? Olha, essa palavra é efetivamente uma palavra forte e que me caracteriza, não só por o passado, de compromisso que sempre tive com esta comunidade, com as funções que já me relembrou que tive durante 12 anos, mas compromisso para o futuro. E esse compromisso para o futuro é muito importante. Um compromisso para o futuro que temos que olhar uma terra, uma comunidade, uma Aljustrel em termos de concelho com coesão, desde logo entre si, dentro de si, das freguesias rurais, daquilo que é o território mais rural, a um território mais urbano, onde nos encontramos, na sede do concelho, mas por outro lado também um Aljustrel moderno, um Aljustrel que não tenha medo dos desafios que hoje temos por a frente, que a humanidade de alguma forma tem por a frente e que Aljustrel, aqui num sítio recôndito de Portugal, do Baixo Alentejo, mas que tem também esses mesmos desafios e por isso é essa visão que lhe quero traduzir de futuro, de modernidade, mas ao mesmo tempo também de abraçar aquilo que são causas de justiça, de equidade, de coesão territorial, de empregabilidade, de mais justos socialmente também, mais equilibrados não só territorialmente, mas também em termos de distribuição de riqueza. Há uma série de questões que nós abraçamos o mundo e abraçando o mundo concretizamos de certeza uma visão de futuro e de progresso e de manutenção dessa visão de desenvolvimento para este território que é o Concelho de Aljustrel. Falemos então dos desafios que se colocam ao Concelho de Aljustrel para os próximos anos. Quais são, de acordo com esta candidatura, os principais desafios e que respostas é que dá? Claro. Bem, os desafios, diria que há desafios que são clássicos, né? Em áreas de direitos básicos, como a saúde, a educação, as áreas sociais. Mas, por outro lado, também, aquilo que tem sido uma trajetória muito importante, Aljustrel é dos concelhos com mais robustez económica e desenvolvimento económico desta região. Não só por uma atividade muito importante, que é a atividade mineira, que dá um músculo muito grande em termos de empregabilidade, de economia, de exportação, de produção a este concelho, mas, por outro lado, também uma série de pequenas e médias empresas que nos últimos anos têm sido colocadas em Aljustrel, que têm não só por duas vertentes, aqueles que são grupos económicos que têm vindo de fora para dentro, multinacionais inclusive, na área industrial, na área da transformação, mas por outro lado também temos um condão, digamos assim, Aljustrel, que é os empreendedores de Aljustrel, que também constituem estas pequenas e médias empresas. E repare, quando lhe estou a dizer pequenas e médias empresas, que no total de 10 empresas têm 600 postos de trabalho criados no seu conjunto. E é muito importante para uma comunidade de 9.000 habitantes, de cerca de 5.000 pessoas ativas. E por isso, esse desenvolvimento económico tem sido um trajeto que temos feito, que tem criado distribuição de riqueza, tem fixado pessoas no território, garrota-nos aquela que é normalmente uma característica de territórios do interior, que é os nossos mais jovens saírem, porque não têm cá empregabilidade, Então não têm esse caminho que foi futuro, traçado é para continuar. É para continuar, é uma aposta muito forte, não só com medidas de novas ou expansões de áreas empresariais em todo o território, a captação de mais empresas. Olha, ainda neste período nós iremos ter aquilo que é um data center de pequena dimensão, que irá colaborar com os data centers do litoral, que têm obviamente outra dimensão, mas que irá colocar-nos aqui a possibilidade de cerca de 50 técnicos altamente qualificados, que não só Aljustrel pode gerar, mas também irá gerar a vinda de novas pessoas para este território. E essa visão é uma marca que nós temos e que não queremos prescindir. Mas, por outro lado, também, aquela que é uma visão estratégica, aquela que é uma planificação que temos que ter para um concelho que quer ter futuro, também temos que ter o dia-a-dia tratado. E essa é uma marca que eu também não prescindo.
as nossas ruas, a limpeza urbana, a recolha dos resíduos, o tratamento daquilo que é os nossos filhos na escola, ter boas medidas e bons programas para o auxílio em termos das famílias que precisam e necessitam de apoio, de educação não só formal, mas também de apoio familiar. A questão social, os nossos séniores, a atividade dos séniores, mas também aqueles que menos têm. A Austral tem uma característica, não pode deixar ninguém para trás. E por isso essa visão também social, que ainda é necessária, que está ainda tão presente nos dias de hoje, daqueles que mais precisam, não só por questões geracionais, mas por questões também de disponibilidade financeira, a Austral não pode deixar para trás. E essas medidas são concretas e temos que as realizar com medidas de apoio às famílias, mas apoio também aos carenciados e de alguma forma essa é também uma visão que é clássica, mas que nunca poderemos deixar de Ou seja, é ao fim e ao cabo dar continuidade a este projeto que tem vindo a ser desenvolvido tem alguma em continuidade, mas tem que haver também uma visão para o futuro com renovação porque os e com desafios também revisitação. são outros que se vão colocando. Também. E eu ia dizer Não mesmo, são sempre estanques. é oportuníssima essa pergunta que me faz. Por exemplo, na questão social. Nós hoje temos no território, no país, e a Austral não é exceção, realidade diferente. a questão da imigração. E nós vamos ter um plano para, ao que se resume a duas palavras que quiser, que é a palavra regressar, porque há hoje novas pessoas que estão a regressar ao nosso território, que foram para Lisboa, foram para o estrangeiro, porque ainda têm a idade ativa ou porque já se reformaram e querem regressar. E o ingressar, porque a Austral tem hoje uma comunidade muito grande de imigrantes, fruto de duas grandes atividades, a atividade agrícola, que acompanha este fenómeno em termos regionais, e a atividade mineira, que nos traz muita gente também. E por isso o regressar e o ingressar será um projeto com uma equipa multidisciplinar, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de integração, do ponto de vista do enraizamento, da educação, da saúde, que temos que, da de própria alguma forma, habitação, colocar. que será também certamente a habitação um eu desafio. queria colocá-la de uma forma transversal. A Austral tem um desafio, como tem todo o país e a região, na habitação. Desde logo queremos uma habitação que surja com oferta equilibrada no território. Nós dizemos muitas vezes, como homens do interior, não pode ser tudo para Lisboa, então não pode ser tudo para a sede concelho. Por isso essa visão de habitação tem que ser disseminada no território todo. Os principais aglomerados, ou todos os aglomerados urbanos, têm que ter capacidade de oferta para a autoconstrução e para a construção que o município venha de alguma forma a colocar. Não só a estratégia local de habitação que está em curso, aquela que deixei com mais de 7 milhões de euros para implementar e que está a ser implementada para a habitação, fruto daquilo que é a estratégia local de habitação do PRR, mas novas visões também de financiamento. Nós temos uma empregabilidade massiva que traz a migração massiva à volta do setor mineiro. Nós, com a empresa mineira, temos que criar novos focos. Já nos próximos anos, nos próximos mandato, mas também numa visão de 10 anos, queria lhe dizer que aquilo que é o projeto que apresentar o programa eleitoral será numa visão temporal a 2. Uma visão temporal, como deve calcular, para 4 anos, mas também uma visão para uma década. Nós queremos estabelecer objetivos e medidas para uma década. E a habitação está também nessa visão. Nós temos criado 200 postos de trabalho, 200 novos fogos no território nos próximos anos. Não só no mandato que se avizinha, de 4 anos, mas também numa visão a 10 anos. E uma habitação que tem que correr em 4 visões, que me parece muito importante. E não é nenhuma mais importante que a outra. Desde logo aquela que é uma visão dos que mais necessitam, mas também para a classe média, para os jovens. Os jovens fixam-se no território com 3 condições. A empregabilidade, aquilo que são boas condições de vida e um ambiente urbano saudável, mas também a habitação. E, por outro lado, também aquela que é a habitação que nos persegue um pouco por todo o território, de casas de volutas, que são um cancro que nós temos em todo o território. Todas as terras, mesmo do interior do país, têm habitações de volutas que causam problemas de vizinhança, que causam problemas de salubridades nas casas contíguas. E por isso é importante também aí criarmos, e temos um instrumento que irá dar nos próximos anos a capacidade de nós resolvermos essas desavenças, que normalmente são desavenças de heranças e de familiares, para conseguirmos colocar ao dispor daquilo que são as novas necessidades de habitação, e preenchemos também uma vertente muito importante, que é colocar habitação em sítios onde já existe habitação, para não deixar de preencher aquilo que são ruas que começam a ficar de alguma forma muito desabitadas, e também estamos a cumprir esse plano. E depois, um outro plano que é muito importante também, lhe queria dizer, que é casas-função. Nós conseguimos ter pessoas no território, precisamente também, se tivermos um leque de casas-função para professores, para bombeiros, para GNRs, para as mais diversas áreas de atividade. A nossa conversa está mesmo a chegar ao fim. Nelson Brito, porquê é que os eleitores do Concelho de Aljustrel, no dia 12 de outubro, devem escolher no boletim de voto a candidatura do Partido Socialista? Bem, primeiro porque há uma mudança segura comigo, e depois, por outro lado, também
aquilo que é o trajeto que fiz de ter hoje mais que nunca um capital político acumulado, fruto de 12 anos de experiência de Presidente de Câmara nesta terra, mas depois estar também naquele que é um dos palcos da política mais fortes da democracia, na Assembleia da República. E esta vontade inabalável, depois de todo este trajeto, de voltar com a mesma energia, ou com mais energia ainda, e com um capital político com mais experiência que nunca. E depois colocá-lo ao serviço do meu povo. É aqui que eu sinto que a minha capacidade política é profícua, tem capacidade de se realizar, é colocada ao dispor das pessoas. Aqui mais que nunca a minha visão política tem um sentido que é servir as pessoas, e isso foi de alguma forma também a razão que me foi diagnosticada antes de tomar esta decisão, que foi Nelson regressa, e eu correspondi à chamada que é eu regressei. Nelson Brito, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Aljustrel, muito obrigada. Muito obrigado.